Fala galera, tudo bom? Rafael Menezes aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre seguro. Vou explicar para vocês como é que funciona o seguro de um carro convencional e depois tecer algumas diferenças para o seguro desse carro aqui, que é um carro por assinatura no programa da Unidas Livre. Então, roda a vinheta. Bom, pessoal, então para começar a gente tem que falar o que é um contrato de seguro, né? Ele é justamente um contrato em que o objeto do contrato é passar o risco daquele negócio, o risco daquele objeto para outra pessoa. Ou seja, a gente, pessoa física, pessoa jurídica, passa para a pessoa jurídica seguradora o risco do objeto, o risco daquele negócio. Ou seja, por exemplo, se for acontecer algum problema, tem o risco de eu perder o bem todinho. Como é o caso do seguro que vocês vão ver aqui, tem o risco de eu perder o bem todinho, tem o risco do bem ser furtado, roubado. A gente transfere esse risco para a seguradora. Só que para isso a gente tem que pagar para ela. E o que a gente paga para a seguradora se chama prêmio, certo? O que é o seguro, né? O seguro, quando ele tá todo feitinho e tal, quando você já botou todas as cláusulas, tudo que vai acontecer, tudo que tá dentro dele, ele recebe um número que a gente chama de apólice. Por quê? Porque você constitui um documento inteiro que tem toda a descrição do seu seguro, tudo que está incluído nele, todas as coberturas. E aí ele ganha um númerozinho, tipo o nosso CPF, ele ganha um número chamado apólice, certo? E então vamos voltar aqui para o prêmio. Eu falei que a gente tem que pagar um prêmio, só que esse prêmio, o valor que a gente paga para o seguro varia muito, varia de cada pessoa, varia da idade da pessoa, depende também da localização, depende do carro, principalmente. O que pega mais assim é principalmente o valor do carro, aí depois vai para a idade, localização. Por quê? Porque que a localização faz diferença? Porque tem um índice de roubo e furto, né? Então tem o índice de roubo e furto do carro, além disso também tem o índice de roubo e furto de carros naquela região. Então se você morar numa região que tem esse índice mais alto, o seguro para você vai ser mais alto que uma pessoa que mora numa região que tem um índice menor. Tem também outras variáveis, como às vezes sexo faz diferença para algumas seguradoras, para muitas na verdade. Então se você é uma mulher pode ficar mais barato, né? E também tem a questão da idade da pessoa. Então, se tem condutores que são menores de 25 anos, alguns seguros já cobrem de início e outros seguros você paga um adicional. Então, tipo assim, mesmo que você feche ali o seguro, você paga um adicional e aí o valor do teu prêmio fica mais alto, já que você botou que tem pessoas com menos de 25 anos que dirigem o seu carro, certo? Entretanto, tem também seguradores que, mesmo sem você botar isso, ela já deixa que qualquer pessoa pegue seu carro de uma forma não habitual por volta de 2 a 3 vezes na semana, certo? Ou seja, se você pega o carro, você que vai trabalhar, é bom você botar o seu nome como segurado. Mas sei lá, você tem um irmão, um primo que pega o carro, sei lá, no final de semana uma vez, ou durante a semana pega uma vez ali para ir no supermercado, mas tá tranquilo, não precisa adicionar esse negócio de 25 anos, mas tem que ver com a seguradora se ela vai permitir isso antes, beleza? Agora, vamos aqui passar para... Pra que eu vou falar agora, hein? Deixa eu ver aqui. Poxa, complicou. Assim, Outra coisa que eu esqueci de falar é que também faz muita diferença no valor do prêmio se o carro ele vai ficar se ele vai pernoitar numa casa, num apartamento que tenha garagem, que tenha porteira, alguma coisa que mantenha ele seguro lá dentro, ao invés de ficar do lado de fora, né? Se você botar, poxa, que o carro vai ficar pernoitado lá de fora, o seguro vai ser muito mais alto. E quando você trabalha, ele pergunta lá se você trabalha, se você trabalhar, você tem que dizer se no local de trabalho tem estacionamento, se você deixa ele dentro. Por quê? Porque se não tiver, aumenta o risco, que nem se você deixar o carro dormindo todo dia do lado de fora, você aumenta o risco dele ser assaltado, ao invés dele estar guardado dentro da garagem, certo? Então vamos passar aqui para o próximo tópico, que vai ser o tópico da classe de bônus, certo? O que é a classe de bônus? Que também interfere no valor do prêmio. Classe de bônus é assim, você vai adquirindo ao longo dos anos que você não vai tendo sinistro, não vai tendo problema. Então, pô, contratei o seguro pela primeira vez, então a classe de bônus é 0. No próximo ano não teve sinistro, é 1. No próximo ano não teve sinistro, 2. E quanto mais classe de bônus você vai tendo, maior vai ser o seu desconto no prêmio. Assim, não é um desconto muito grande depois que você chegou a um certo patamar, certo? Mas assim, da primeira para segunda para terceira tem uma variação grande, pode ter assim, sei lá, uns R$300 de diferença. E aí depois vai diminuindo o percentual, certo? Mas aí o que acontece com essas classes de bônus? Eu vou explicar depois quando acontece o sinistro, que a gente vai falar depois. Se acontecer um sinistro num ano, você vai perder uma classe de bônus. Então, tipo, se o teu seguro nesse ano, sei lá, era 3 mil, porque você tinha classe de bônus 3. Aí no ano que vem você diminuiu, porque você
teve um sinistro, diminuiu tua classe de bônus para 3, esse seguro de 3 mil passou para 3.400, entendeu? Por causa da classe de bônus. Mas isso aí eu vou explicar mais pra frente. Vamos falar agora das coberturas. Para falar de cobertura, a gente tem que começar falando da cobertura compreensiva ou a básica, que tipo assim, ela já engloba desde o início problemas com roubo, furto ou perda total do bem, certo? Só que existem coberturas mais amplas, que aí você pode ter coberturas para outras coisas, certo? E aí pode cobrir tipo vidro, pode cobrir para-brisa, para-brisa traseiro, né? Vidro traseiro. E pode cobrir pneu, outras coisas, certo? E aí, como é que é a cobertura? A cobertura também, ela cobre os danos materiais, danos morais e às vezes até danos corporais, certo? Então, o que acontece? Você pode ter lá no seu seguro que ele cubra até 100 mil reais, 50 mil de danos materiais, 80 mil de danos corporais a terceiros e 5 mil reais de dano moral, por exemplo. Então, o que acontece? A gente tem uma franquia. Franquia é um valor que você estabelece antes de fazer o contrato, certo? E aquela franquia é assim que ela funciona. Se, por exemplo, a franquia do seu carro é de 3 mil reais. Se você tem uma batida leve que, pô, sei lá, vai dar uns 1.500 conserto, você não aciona o seguro. Ou se você acionar de qualquer forma, você que vai ter que pagar esses 1.500, porque é inferior aos 3 mil, que é a sua franquia, certo? No entanto, se você tiver um acidente que, poxa, eu fui lá, vi que o dano vai dar, assim, 5 mil lá na oficina. Pô, tu vai pagar 3 mil para a seguradora e a seguradora vai arcar com os 2 mil excedentes, certo? Então, pô, isso é muito bom para quando tem, né, um dano grande, sei lá, pô, tu arrastou a porta sei lá, numa pilastra, uma coisa assim, sei lá, entendeu? E aí o dano no carro foi de 10 mil reais. Você vai pagar 3 mil e os outros 7 mil reais quem vai arcar é a seguradora, certo? E aí quando é que essa franquia ela não se aplica? Quando é em outro carro. Então se você colidir num terceiro, no carro do terceiro, sei lá, pô, o meu só arranhou um pouquinho, não vou fazer nada, vou deixar para depois. Mas o outro amassou o para-choque todinho, amassou a porta lateral. Pô, aí se tu acionar o seguro, você vai pagar o valor, ou você não vai pagar a franquia e ele vai cobrir totalmente o carro da outra pessoa. A diferença é o quê? Que se acionar o seguro sinistro, você vai ter a diminuição de uma classe de bônus para você na renovação do contrato, certo? Mas é isso aí, você não vai pagar a franquia quando é um dano a um terceiro. Você só paga a franquia pro seu carro, certo? Voltando aqui para aquelas indenizações de danos que eu falei, né? Então, se por exemplo, você tem lá danos materiais até 50 mil, pô, o para-choque ali que eu falei é menos de 50 mil, a seguradora vai cobrir. Aí, pô, sei lá, tu bateu um para-choque numa Ferrari, se lascou, né? O para-choque desse aí não é 50 mil não, então, sei lá, vai que o para-choque é uns 80 mil reais da Ferrari. Então a seguradora vai cobrir 50 mil e você vai ter que arcar com o restante, os outros 30 mil, beleza? E aí danos morais, danos corporais, mesma coisa. A seguradora ela vai cobrir até um certo ponto e aí daí em diante o que passar daquele preço que você estipula lá, você que vai arcar. Tanto que isso faz diferença na hora de você contratar um seguro, no valor do prêmio também. Se você pegar um seguro que ele cubra danos materiais, ao invés de 50 mil, cubra 100 mil, o valor do prêmio vai ser um pouquinho mais alto, sei lá, pode aumentar uns 200 reais no ano, beleza? E aí, quando tem um furto, um roubo ou uma perda total do carro? Bom, primeiro vamos lá para perda total. Quando é que é considerado perda total? É quando mais de 75% do carro está comprometido, certo? Se mais de 75% do carro estiver comprometido, vai ser considerado como perda total. E aí, você não vai pagar a franquia para ele consertar o teu carro, já vai ser a indenização no valor que você estabelece, que é 100% da tabela FIP. Outra coisa que também faz diferença no valor do prêmio do seguro é isso, porque o normal, convencional, é você botar 100% da tabela FIP, certo? No entanto, há seguros que você pode baixar, pô, eu quero que cubra só 90% da tabela FIP, aí abaixa um pouquinho o valor do seu seguro também, entendeu? Quero que cubra só 95%, como eu acho que foi o caso da Unidos, vou explicar depois. Então, isso daí também faz diferença, mas vamos lá, se ocorrer alguma dessas coisas, um furto, um roubo ou a perda total, o que vai acontecer? A seguradora vai te indenizar naquele valor prefixado, que foi, por exemplo, 100% da tabela FIP. Então, se por exemplo, você tem aí, sei lá, o teu Renegade aí de 100 mil reais, botou na tabela FIP, 100 mil reais Renegade, pronto, roubaram o teu carro. A seguradora vai te pagar os 100 mil reais. E aí depois você renova, faz um outro contrato de seguro, porque aquele teu contrato de seguro valeu até aquele momento que teve o sinistro. Porque, que nem eu falei no início, o contrato é para assegurar o risco.
quando o risco aconteceu e a seguradora teve que arcar, e tem que ser feito um contrato totalmente novo. Não dá para fazer tipo um endosso do seguro que acabou de acontecer um roubo. Não, você paga todo. Por exemplo, se você fez parcelado e você vai pagar, você tá, sei lá, na terceira parcela das 10 e aconteceu um sinistro desse, aí tu quita todo, e aí tipo, sei lá, pô, teu seguro 3 mil por carro de 100 mil, você já pagou, sei lá, 1.000, você quita os outros 2 mil e eles te dão 100 mil de indenização. E aí tu escolhe, tu vai comprar outro carro, tu vai fazer outra coisa, mas tu recebe a tua indenização do contrato de seguro que você pagou um prêmio para isso, beleza? Agora vamos passar por contrato de seguro daqui de um carro por assinatura. Funciona o seguro do carro por assinatura. Como o carro é por assinatura, você não pode ficar escolhendo essas coisas tudinho que eu tinha falado antes, certo? Então, já está pré-estabelecido lá, porque o contrato não é entre você e a locadora e entre a empresa que aluga, por exemplo, a própria Porto Seguro, né? Ela faz um outro contrato, né? Ou ela acrescenta no seu contrato de seguro, não sei como é que ela faz. Mas as empresas, elas contratam o seguro para o carro que é delas, e aí elas te emprestam o carro por meio desse aluguel, por meio dessa modalidade de carro por assinatura. Então você não tem muito o que escolher, já tá lá. No caso meu aqui da Unidas Livre, eu fui lá ver e tá lá que meu carro cobre até 100 mil reais de danos materiais, meu seguro, e 400 mil reais de danos corporais a terceiros, certo? E aí tem um porém, que ele cobra uma coparticipação em caso de acidente, de roubo, furto ou perda total, que ele cobra 5% da tabela FIP. Ou seja, se por exemplo, hoje a tabela FIP aqui desse polo tá dando 56 mil reais, 5% dá em torno de 2.800. Eu vou ter que pagar se acontecer algum evento desse, se acontecer algum furto, acontecer algum roubo, uma perda total do meu carro, eu vou ter que pagar para a Unidas 2.800 reais, que provavelmente deve ter sido a diferença que elas devem ter feito com a empresa que eles fizeram de seguro, porque, como eu falei, você pode não fazer o seguro de 100% da tabela FIP, pode ter sido 95% e eles terem repassado esse 5% pra gente, eu não sei ao certo, beleza? E também tem o negócio da franquia, né? Então não sei se eles também já estão incluindo essa parte, né, na franquia, para quando tiver acidentes, né? Porque roubo, furto e colisão, ou perda total, que nem a gente falou, não entra franquia, mas você tem que quitar o valor do seguro, né? E aí eu acho que eles devem ter botado isso nas contas deles antes de repassar pra gente. E aí como é que funciona? Se eu tiver algum problema, como é que eu faço, né? No seguro normal você liga, às vezes vai lá na loja e tal, no convencional, né? Tem às vezes umas lojas do banco, por exemplo, do Banco Bradesco. Tem, que eu tinha antes, ele tinha uma lojinha que era só Bradesco Seguros, não era uma agência só de seguros do Bradesco, não era agência bancária, era só de seguros. E aí você ia lá e conversava, explicava a situação, mostrava o que aconteceu, e aí eles resolviam, né? No caso aqui da Unidas não tem isso, né? O que acontece? Você liga para eles ou registra no site em até 2 dias o que aconteceu, certo? E em até 7 dias você tem que mandar o boletim de ocorrência com a descrição todinha de todos os acontecimentos, todo o relato, certo? Para que depois eles avaliem e vejam, né, como é que vai proceder, certo? E aí eu te pergunto, né, poxa, mas e se meu carro não estiver andando? Se teu carro não estiver andando, você vai precisar do reboque. E aí o reboque tá lá 24 horas por dia para você. É só você ligar que eles vão lá e reboque teu carro. Inclusive o reboque também é uma coisa que também faz diferença no seguro, no valor. Faz uma diferença pequena, mas faz uma diferença no valor do prêmio do seguro, que é justamente a distância até onde o reboque vai. Por exemplo, no da Unidas é até 250 km. Só que eu liguei para lá, eles me explicaram um negócio muito interessante também, que eu não sabia dos outros, e que é normal para todos os seguros. É até 250 km. Só que não é 250 km de distância de onde o reboque vai sair para me buscar. É 250 km de percurso. Então, é no máximo 125 km, certo? Inclusive, por exemplo, do meu pai, que é um carro convencional, assim, com seguro convencional, é 200 km. Então, o limite que o dele vai, o reboque vai, é 100 km. Mas ela me explicou que é super normal, tranquilo, passar um pouco. E aí eles ligam pra gente, eles vêm com 3 empresas, com quanto é que vai sair o excedente, e repassam pra gente autorizar para levar um reboque até a gente, certo? E no caso de bateria, né, que eu já falei pra vocês em alguns outros vídeos, que, por exemplo, da Unidas oferece o serviço não de troca da bateria, mas oferece de recarga da bateria. O que acontece? Mesma coisa. Se o carro não estiver andando, eles vão até você. Mas se o carro estiver andando, aí você liga, se agenda algum lugar para ir, certo? Eles me explicaram que é bem tranquilo, não tem muito problema com isso, certo? Então, é isso, galera. Não tem tanta diferença assim. Mesma coisa, se eu bater no outro carro, eles vão, né? Eu tenho até 100 mil para cobrir o outro carro, não vou pagar franquia, porque não tem franquia, na verdade, né? E dano corporal
a terceiros é até 400 mil. E se tiver algum furto, roubo ou perda total, eu vou ter que pagar 5% da tabela. Chegando aqui no momento final do vídeo, uma curiosidade muito importante para muita gente. Você tem a opção de pagar o seguro à vista, mas você também tem a opção de pagar o seguro parcelado. E aí o que acontece? Pagou à vista, pronto, a cobertura tá lá durante o período todinho que você compactou lá no contrato, beleza? Só que se você pagar parcelado, o que acontece? Beleza, a primeira parcela você pagou ali na ata da contratação, beleza, tranquilo. Só que aí, vamos lá, você tá na segunda parcela. E aí você esqueceu, você deixou ela vencer durante aí 3 dias. Durante esses 3 dias, tá suspensa todas as coberturas do teu seguro. Mesmo você já tendo pago a primeira parcela. Só que o que acontece? Se acontecer algum sinistro, algum problema mesmo, pô, tu vai pensar, caraca, eu fui roubado justamente no tempo que meu carro tava lá, e agora? Eu vou ficar sem indenização? Não, tem calma, que a legislação permite que você pague, você complemente o seguro. Então, tipo assim, pô, sei lá, tu na primeira parcela, você paga as outras 9, e aí, você pagando essas outras 9, eles te indenizam totalmente, como se você tivesse pagado o seguro todo à vista, beleza? Mas isso é nesse tipo de caso. Então, tô lá na 8ª parcela, beleza, você complementa só as outras 2 últimas e vai. E assim, perguntei até para nossa corretora de seguro lá de casa e tal, e ela me explicou que na prática os bancos, as seguradoras, eles esperam até 60 dias a pessoa realmente tá devendo para eles suspenderem de fato a cobertura. Então, na prática, é uma coisa mais tranquila do que inclusive a legislação prevê, beleza? Fica aí a curiosidade para vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, achou isso aqui útil, não se esquece de curtir, comentar e compartilhar. E até a próxima. Valeu!